Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus. Nós estamos aqui mais uma vez, iniciando mais um programa, para falar com você, sobre a Palavra de Deus. É a Palavra de Deus que vai falar com você. Porque interesse nenhum nós temos de falar de nós mesmos. Algum assunto humano aqui, para querer te ensinar, querer de alguma forma você seguir a gente, de alguma forma aprender comigo mesmo, ou ser igual a mim, ou aceitar alguma ideia minha, pessoal, como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios. Eu não vim aqui com palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de Deus e de poder. Palavra do Senhor, pregar a Cristo, o Salvador da humanidade, o Redentor das nossas vidas, O nosso Redentor é aquele que perdoa os pecados. Para remir os nossos pecados, somente Ele. Então, é esse Jesus que eu quero apresentar para você nesse programa, a partir de agora. Que você venha entender que é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Paulo fala isso a Timóteo, dizendo que há só um só Deus. Então há só um só reino. O que garante isso para nós? O que significa isso aí? É que não existe outro reino. Não existe um reino aí de Satanás. Não. Existe o reino de Deus. Esse Deus é formado com Pai, Filho e Espírito Santo. Entenda que para você chegar ao reino, ser um herdeiro do reino do céu, você precisa aceitar Jesus como Salvador. Você precisa, o primeiro passo aí, aceitar o Espírito Santo na tua vida, para que você possa entender quem é Jesus. Sem compreender quem é Jesus, você jamais chega ao Pai. E se não chegar ao Pai, você não tem o Espírito, o Filho e o Pai. Então tem que começar pelo Espírito, que o Filho, que é o Senhor Jesus, te leva ao Pai. Chegando ao Pai tem Deus. É exatamente esse Deus, esse reino. Reino de Deus. Então há um só Deus, há um só reino. E o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? A palavra. Então a palavra é Jesus. Para você entender a palavra, compreender a necessidade que tem, para você entender o caminho, a verdade e a vida, para você entender o que significa isso, o que é os valores do reino de Deus, você tem que ir pela palavra. É a palavra que vai te explicar isso. É a palavra que vai te revelar isso aí. Não tem como você saber dar valor a isso aí, valorizar, compreender os valores, a maneira que é. Porque existe a cobrança, existe as regras que Deus exige de você, para que você seja filho, para que você seja herdeiro do reino. Então é pela palavra que você vai compreender. O crer, a fé, vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então eu não posso entender de avião se eu não ler nada sobre avião, não tiver nenhum manual. Então eu não vou entender do reino se eu não tiver a palavra de Deus para me dizer como é que é. E eu tenho que ter o instrutor para me explicar as coisas. Não é também você ter só o manual, mas você não sabe o que é aquilo lá. Como é que funciona aquele negócio do avião. Do mesmo jeito, você não pode entender a palavra de Deus sem o Espírito de Deus. Então tem 2 versículos que Paulo fala, aonde eu citei agora há pouco, aos Coríntios, que é
É 1 Coríntios capítulo 2, que ele diz que eu não vim com palavras de sabedoria humana. Então no versículo 10 ele diz, ele nos revelou pelo seu Espírito, que o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então a revelação vem lá das profundezas de Deus. Significa o quê? Do lugar mais difícil, né? Dali, daquilo que Deus tira da sua essência para dar para aquele que busca, aquele que quer, o Espírito vai lá, intercede por nós, traz a revelação, o significado, a necessidade, o poder, a força para que você possa caminhar nessa caminhada. Então ele diz no versículo 11, que é o próximo versículo, que ninguém sabe as coisas do homem senão o Espírito do homem que nele está. Como nós sabemos as coisas de Deus se não for pelo Espírito de Deus? Então, é o instrutor, o que convence o homem do pecado, justiça e juízo. Então tem que ter o Espírito, que é o instrutor da palavra. Como é que eu vou saber as coisas de Deus se não for pelo Espírito de Deus? Tá certo. Tem que me explicar. Então veja que quando o homem de Deus, ele é o templo do Espírito. Ele vai te ensinar. Pelo Espírito de Deus, ele vai te ensinar. E você vai aprender na palavra. Você lê a palavra, você vai compreendendo. Você vai crescendo nisso aí. Assim como você entra na primeira série, no estudo, e você vai passando de ano, vai até se aperfeiçoar aí numa faculdade, do mesmo jeito é com Deus. Você vai crescendo até chegar à estatura perfeita de um varão. A estatura perfeita de um varão em Cristo, né? De um homem em Cristo, um homem que tem Deus na vida. Então veja aí que essa necessidade aí que nós temos de compreender como fazer para ser um crente, um salvo, um filho de Deus, um herdeiro de Deus e co-herdeiro de Jesus. Ou seja, ali o que Jesus recebeu, um trono, ele sentou no trono do Pai, ele diz em Apocalipse 3, 21, que ele venceu e se sentou no trono do Pai dele. Assim, todos aqueles que vencer, ele concede que se sente no seu trono também. Então é só um reino, não tem 2 tronos, 3 tronos, não é só um. Então quem vencer, é participante, é herdeiro. Então veja aí que essa luta, né, irmão, que nós temos que ter para entender que Jesus é a palavra. Sem a palavra, jamais tu sabe quem é Deus, não compreende, você vê falar. Mesmo jeito que eu falei do avião aí, a gente sabe, a gente anda até de avião, mas não sabe como é que funciona não. Piloto entende lá, o mecânico, eles compreendem lá, tudo enquanto é instrumento que tem no avião, eles sabem. Mas nós não sabemos nada, nós andamos nele até. Então tem que conhecer. Jesus é isso aí. Você sabe que tem Jesus, mas que existe, né? Mas que você tem que conhecer Jesus e obedecer. Porque através do conhecimento é que você vai obedecer. Sem conhecer, você desconsidera. Não pode não ser verdade, não, e não faz nada. Então entenda aí que precisamos conhecer, entender. Aí Paulo fala aos Romanos que pelo entendimento eu sirvo a lei de Deus, pela carne a lei do pecado. Então tem que ter um entendimento para você obedecer, né? Então nós vamos aqui ler 2 versículos do Salmo 27, né? 2 versículos. Depois nós continuamos para frente aqui, mas os 2 últimos versículos do Salmo 27, que diz assim a palavra do Senhor: pereceria sem dúvida, se não cresse que viria os bens do Senhor na terra dos viventes.
versículo 14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. É isso. Pereceria com certeza, sem dúvida, se eu não cresse que veria, que eu vou ver os bens do Senhor na terra dos viventes. Ou seja, se eu não acreditar que Jesus, o Senhor, Ele é recompensador, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Como diz em Hebreus, né? Que aquele que se aproxima de Deus é necessário que ele creia que Ele existe e que é o galardoador daqueles que o buscam. Hebreus 11, 6. Então veja que é uma necessidade de crer. Para você fazer qualquer coisa, você tem que acreditar. Buscar para arrumar um emprego, você tem que acreditar que vai arrumar esse emprego, que vai se fichar, vai conseguir uma vaga. Isso você sai atrás e acha. Para você se manter nesse emprego, você tem que trabalhar todos os dias, fazer aquilo que é exigido de você. Então, do mesmo jeito, é a obra de Deus, é crer em Deus. Você tem que correr para cima, acreditar. Verdadeiramente, senão você se perde, você fica perdido. Não é que vai se perder, está perdido. Todo aquele que não acreditar está condenado, irmão. Já é perdido, já nasce destituído da glória. Então tem que restituir. Então pereceria com certeza, sem dúvida, se não cresce que viria os bens do Senhor na terra dos viventes. Bens, né? Coisas boas, né? Quando a gente vê Tiago, apóstolo Tiago, capítulo, ele escreve na sua carta universal, capítulo 1, versículo 17, ele diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Então aqui num versículo desse tem muito ensino, todo presente bom, porque tudo que vem de Deus é bom, sempre traz vida eterna, traz a aprovação daquele que tem a vida, né? Que sempre vem com a luz, né? Pai das luzes, Pai da vida, Pai da eternidade, Príncipe da paz, traz tudo, né? Traz aí misericórdia eterna. Então tudo que vem de Deus é bom, ainda que pareça ser ruim. Ao presente não parece ser de gozo, mas sim de tristeza, né? Muitas vezes. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça se nós nos exercitarmos por ela. É um versículo que eu sempre falo. Hebreus, capítulo 11, ou seja, capítulo 12, versículo 11, que diz que toda a correção no presente, no momento, não parece ser de gozo. Sempre traz uma tristeza, que é a repreensão, né? Para você mudar de caminho, para você mudar de ideia. Então, com isso, você acha ruim. Mas se você aceitar, vai produzir um fruto pacífico de justiça. Se você verdadeiramente seguir isso aí. Então, é necessário que o homem acredite no Senhor. Que tudo que vem da parte dele é para te dar vida. É guardando a sua vida. É protegendo você do inimigo que quer que você seja condenado como ele é. Então veja, toda boa dádiva, todo dom perfeito, que todo mundo tem dom. Não tem como você viver sem dom, tem dom. Mas é perfeito. A perfeição do dom é exatamente da glória a Deus. É exatamente usar esse dom para que não prejudique a tua alma e nem as almas dos outros. Que venha produzir aí um fruto perfeito, um fruto bom, que alimente as pessoas com perfeição, alimente as pessoas sem prejudicar a sua alma. E em você também. Então,
Todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Não existe mudança na palavra. Deus, ele nunca errou. Não tem como ele errar. Então o plano de Deus está feito. É isso aqui, acabou. Não tem negócio. Por isso que é confiável. Já pensou se você serve a Deus aí 50 anos, aí depois ele diz, não é assim mais não, pai. Eu estava meio doidinho, errei. Você perdeu 50 anos. Não existe isso aqui, irmão. O homem é assim. Ele muda de ideia. Você se adapta aí a uma lei do homem. Daqui a pouco eles vão lá no Congresso, muda tudo. E você diz, poxa, eu estava adaptado nisso aqui. Eu já tinha me organizado nessas leis. Agora tem que mudar tudo. Então muda mesmo. Agora Deus não muda. Então você vê que lá em Malaquias capítulo 3, versículo 6, diz, eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ou filhos de Jacó, não sereis consumidos. Está escrito lá assim. Por quê? Filho de Jacó quem é? Filho de Deus, filho de Jesus. Herdeiro do reino, que vive a palavra. Aí ele não muda a palavra. Quando ele disse lá em Adão, ele diz hoje a mesma coisa, não mudou nada. Por isso o evangelho não adianta você, tá moderninho o mundo e agora o evangelho mudou. Não mudou nada. É a mesma coisa que foi empregado para todos os homens na face da terra. Então, mesmo, não adianta você estar enfeitando aqui, fazendo umas mímicas, uns teatros, né, umas danças, umas coisas. Não vai funcionar isso aí, irmão. Não vai dar certo. Você vai tapear sua alma, enganar, né, te tapear e dar aí uma sacudida na carne para que tapeie a alma e mata a alma. É isso aí. Não adianta, é direto. Não há mudança nem sombra. Não passa nem por perto de variar. Não, é caminho certo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando você vê Deus falando a Josué, diz isso aí. Não te desvia dessa palavra aí. Não saia da tua boca. A tua boca não venha se desviar, sair dessa palavra, desses 5 livros aí que está escrito. Que ela até ali só tinha 5 livros, que era de Moisés ali. Não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Medita de dia e de noite nessas palavras e tu com certeza vai vencer, levar esse povo à terra prometida. Se fizer isso aí, se ensinar o povo a fazer. Então é assim, irmão, acho que essa necessidade que nós temos aí da gente dizer, da gente afirmar, da gente confiar, acreditando que vai perder, vai se perder, vai para o inferno. Né? Se não acreditar que Deus ele traz coisas boas para nós, né? Não tem como perder com Deus. Não existe possibilidade alguma de perder. Então vamos aqui no versículo 1, no Salmo 27, é um salmo de Davi, né? E ele diz aqui no versículo 1, o Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Está entendendo aqui, irmão? Como era a confiança de Davi no Senhor. Como devemos confiar? Davi levou uma vida de rosa. Aplaudido pelos homens e exaltado. Como hoje querem uma vida famosa, de fama. Não, tem a diversidade. O homem de Deus pensa no homem que passou por muitos problemas. Foi Davi, o homem segundo o coração de Deus. Porque isso aqui era verdade. Ele falava de verdade, em espírito e em verdade.
Mas existiam os momentos fracos da carne. Momentos que o inimigo, aquela questão da Betseba mesmo, a Bíblia diz que o diabo entrou no seu coração, na sua mente, e fez ele pecar. Então veja, mas ele dizia isso de verdade. O pecado dele foi passado. Por quê? Porque ele era verdadeiro com Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Quem falou foi o próprio Deus. Um homem segundo o meu coração. Por quê? Era homem, mas temia a Deus. Era um homem, mas dava lugar ao Espírito. Quer dizer, momentos o homem agia, mas a maioria dos momentos do tempo, o Espírito, ele dava lugar ao Espírito. E isso é que nós precisamos. De deixar que, ou seja, fazer de tudo para andar em Espírito e não cumprir com as concupiscências da carne. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Porque existe uma briga entre os dois. Porque você está na carne perdida, que a carne é da terra. É pó, volta ao pó. Espírito de Deus, volta a Deus. Então tem que andar no Espírito, que volta a Deus. Não pode andar na carne, vai para o inferno. Você está entendendo? A alma está nessa briga aí, no meio desse negócio. Então entenda, versículo 17, lá de Gálatas 5. Porque a carne cobiça contra o Espírito. Existe uma inveja, uma disputa. Cobiça contra o Espírito contra a carne. E um se opõe ao outro, para que não façais o que quereis. O Espírito luta com a carne para não fazer o que ela quer. A carne luta com o Espírito para não fazer o que o Espírito quer. O teu Espírito, dado por Deus, não é o Espírito de Deus. O teu Espírito dá lugar ao Espírito de Deus para ele te revelar as coisas, é o que eu falei no início. Então veja aí que, na verdade, Davi, ele tinha esse Espírito de Deus ali, ele tinha o coração dele, a mente dele era mais para Deus do que para a carne. Nós tínhamos momentos carnais, muito pouco nós tínhamos, porque, no final de contas, ele era de carne. Quando você vai ver uma explicação melhor sobre isso, Romanos capítulo 7, eu até falei agora, o versículo, parece que é o 24, que Paulo diz já, é o penúltimo versículo, parece, de Romanos 7, capítulo 7, que ele fala a respeito disso, do pecado de viver a carne ali e o Espírito. E ele, nesse versículo 24, ele diz que miserável homem que eu sou. Um miserável, porque é carnal. Miserável homem que eu sou. O que faço para me livrar desse corpo de morte? Porque é um corpo que te leva à morte. É um corpo que prejudica a tua alma. É um corpo que a tendência é te condenar. É fazer você errar, você se afastar de Deus. Você não querer fazer. Mas quando você obriga, ou seja, tem as coisas que é lícita, você tem que viver no corpo mesmo, para vencer essa batalha. Então você, pelo entendimento, aí ele prossegue. Porque pelo entendimento eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Foi aí que ele falou. Então veja, quando você quiser uma explicação melhor sobre isso, vai lendo ali o capítulo 7 de Romanos, que vai falar. Paulo diz, já não peco mais eu, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, eu peco, mas não concordo. Eu peco, mas eu estou contra o pecado. Estou contra, decidido ser contra. Eu não sou a favor. Então veja, é um erro que eu cometi, porque acabei tropeçando. A mesma coisa de eu ir na estrada, larguei o dedo na pedra. Eu não queria bater na pedra, mas bateu. Quer dizer, eu estou vivendo o risco de qualquer hora bater o dedo. Mas eu desisto da viagem? Eu vou morrer por causa disso, dessa topada? Não. Tá entendendo? Mas eu vou fazer de tudo para não topar na outra pedra.
É assim que funcionam as coisas de Deus. Então, quando você vai ver essa questão de viver na carne, que é pecado, que a tendência é pecar, e tem um espírito que é eterno, que é de Deus, que vai voltar ao Deus e vai prestar conta com Deus. Então você vai lutar para se ligar ao Espírito de Deus. E tem gente que fala, pastores, irmão, eu já vi muita gente falando, que tem gente que espiritualiza tudo. Está errado. Quem foi que disse que está errado? Não está, não. Espiritualizar tudo. Porque o que vale? É carne ou é espírito? Quem é que tem vida eterna? Que tem eternidade? É carne ou é espírito? Como é que eu vou investir na carne se ela é só pelos dias? Pode ter a maior glória do mundo. Pode ter o mundo inteiro. Jesus disse que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que adianta? Então veja, então eu vou investir no Espírito. E eu vou passar pelo Espírito. Eu vou meditar pela parte espiritual. Não faz mal para a alma? A carne pode usar, tranquilo. Então espiritualizar tudo, para que eu não venha ser condenado. É isso aí, entrar num caminho de erro. Então veja aqui, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor me faz ver. Luz é isso, o Senhor me revela o que é certo, o que é errado. E me salva, me livra do errado, me defende, me salva. No dia a dia, irmão, e no final, vida eterna. Aí ele diz, a quem temerei? Ninguém. Se eu estou com Deus, Deus é tudo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo diz aos Romanos. E aí ele prossegue, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. A força da minha vida. Oh, glória a Deus, né? De quem me recearei? A quem temerei? A quem tem medo? Vou ter receio. De quem? Se ele é a minha vida. Se ele me revela, me salva. Então veja aqui, no versículo 2. Quando os malvados, meus adversários e os meus inimigos invertiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Tropeçaram e caíram. Porque eles investiram na pessoa errada. Quando os inimigos investirem na sua vida, eles tropeçam e caem. Porque eles não estão vendo o que você está vendo. Ele não tem o que você tem. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Assim foi ali Eliseu com Geazina, quando o moço dele disse, Senhor, e agora? Quem vai nos defender? Quando ele viu um exército vir contra eles, para matar ele, Eliseu, ele disse, Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja, para que ele enxergue que o Senhor está conosco. E ele viu ali, o profeta falou logo para ele, para Geazim, dizendo, é mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Então veja aí, abre os olhos, ele viu os cavaleiros, irmão, de fogo, né, que estava a favor deles. E ali o profeta só orou e eles cegaram. Ou seja, não é que fique cego e não vê a pedra, o toco, o buraco, o pau que está na frente, a nuvem. Não é isso não. Cegar de entendimento. Quando eles chegaram perto de Eliseu, não conheceram Eliseu. É isso aí. Ficaram cegos de entendimento. Vocês procuram quem é Eliseu? Pois é, mas ele está para cá, eu vou levar vocês lá. Levou para dentro de Samaria, todo o exército. Quando chegou dentro de Samaria, ele disse, Senhor, abre os olhos deles.
Estava cercado, não tinha o que fazer mais. O rei quis matar e disse, não, dá pão, comida e solta eles de volta. Nunca mais vieram perseguir aquele rei. Assim, irmão. Você vence. E muitas vezes não é para você maltratar. Você vence pela bondade. Não é para você matar, mas dar comida. É assim. Acho que dá um exemplo de quem é Deus. O Senhor Jesus é bom. Agora, muitas vezes, você não pode andar paparicando, coçando as costelinhas do teu inimigo, né? Fazendo brincadeirinha, mimimi, gracinha. Você tem que cortar baixo, irmão. Você não pode também... Pode ver que ele não foi viver. O Eliseu foi com eles para a cidade deles. Não, vai para lá. Vai para lá. Não fizemos nada. É um exemplo para vocês. Eu estava fazendo o quê? De mal para vocês. Para vocês virem me matar. É como se estivesse dizendo isso. Agora, eu livrei a vida de vocês. Agora vamos para lá, não mexe com nós mais não. Porque se vir, perigoso perder as vidas. É um exemplo de quem é o Senhor, né? Deus, ele sempre dá aí a oportunidade para as pessoas, para que eles venham se arrepender antes de Deus castigar. É isso aí. Mas muitas vezes não acontece isso. Fica perseguindo os homens de Deus, as mulheres de Deus, o povo de Deus, perseguindo o Evangelho, perseguindo os cristãos. E no final se dão mal, porque Deus é o que vence. O diabo sempre perde. Não tem outro reino, já foi falado, só é um reino. Ou você se abraça com esse, ou vai para o inferno. É isso aí, não tem outra saída, né? Então, só há um caminho, Jesus não disse mais de um. Então ele diz aqui no versículo 3, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Oh, glória a Deus. É isso aí. Ainda que seja uma guerra, mas você tem que continuar acreditando no Senhor. É para matar agora? É para me morrer agora? Que vá para o céu mesmo. Ou é para me guerrear mais? Eu tenho mais tempo de vida. Então me dá a vitória, Senhor. Me dá o ânimo aí. Me dá a atitude, me dá a direção, a revelação, a estratégia, a sabedoria, para mim vencer esse negócio aí. É assim. Precisamos, sempre confiando no Senhor. Aí entra aqui a palavra que Romanos capítulo 8, versículo 28, a gente sempre está falando isso aí, que aqui cabe dizer que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto, são chamados pela sua palavra, pelo seu Filho, Jesus Cristo, que é a palavra. Ei, já sei, agora estou entendendo. Tá, para onde é? Para cá, vamos lá. É isso aí. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem dessas pessoas. Então, você nessa hora da guerra, como ele está dizendo aqui, cercou um exército, a guerra partiu para cima dele. Não é cercar o exército, eles vieram para cima. Está dizendo aqui, tanto do exército cercado, como a guerra se levantou contra ele. Aí ele confia, não, eles não vão me matar como? Se eu estou fazendo certo, Deus está comigo, como é que eu vou perder? Davi não perdia uma guerra, irmão. Por quê? Porque ele perguntava primeiro para Deus se era para ir ou não. Nunca foi injustamente e por isso foi justificado em todas, né? Versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. 2 pontos. Uma coisa pedi para o Senhor e buscarei. E a buscarei. Então veja que eu não é o pedir, é buscar. Buscar esforço, andar, vou atrás, aonde é? Subir ladeira, descer ladeira. Não, buscar. Porque tem gente que pede e deita. Relaxa. Não. Buscarei. E a buscarei.
que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, vírgula. Eu pedi, mas eu vou lá na casa do Senhor. E mesmo eu vindo para casa, mas eu estou ligado no Senhor. É isso que ele está falando aqui, né? Todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, não é para aparecer. Oh. Não. Para contemplar a formosura, a perfeição de Deus. Formosura do Senhor. Né? Formosura do Senhor. E aprender no seu templo. Aprender. Como é que eu vou aprender se eu não for? Se eu não me interessar? Se eu não buscar? Né? Como é que eu vou aprender qualquer coisa se eu não me interesso por isso? Então veja que aprender do Senhor. Aprender como fazer, o que fazer. Então é assim, né? Tanto contemplar as coisas de Deus, como aprender. Isso aí. Aprender significa trazer para mim, para a minha vida, aplicar a minha vida a isso aí. Versículo 5. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. No dia da adversidade ele está lá, te guarda, esconde, como eu disse agora de Eliseu. Senhor, cega eles. Pronto, cegou. Cadê Eliseu? Rapaz, não está aqui não. Era ele. Então quem manda na mente do homem é Deus, irmão. É claro. Agora, ele não interfere no sentido de obrigar você a seguir ele. Mas no sentido de defender o servo dele, ele manda em você. Porque quem vai perseguir os outros é o diabo que está na pessoa. E no diabo ele manda também. Então veja que para fazer justiça, para guardar os seus, ele faz tudo. Então ele guarda no seu pavilhão, né? Esconderá no seu pavilhão e no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á, ou seja, me coloca lá, me põe sobre uma rocha, uma coisa firme, palavra de Deus. O Senhor Jesus é rocha inabalável, né? Então isso aí nós estamos firmados em cima da palavra. Quem ouve estas minhas palavras e as cumpre, eu comparo com um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio as tempestades, os vendavais, as chuvas, não derrubou a casa porque estava sobre a rocha. O insensato edificou sobre a areia, caiu. Foi grande a queda. Então, versículo 6. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão ao meu redor. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Eita, glória a Deus. É isso aí, irmão, que coisa mais linda, né? Você vê aqui o salmista dizendo, ensinando nós a dizer, ensinando nós a pedir, a se empenhar em fazer isso aqui. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao meu redor. Ou seja, vai me defender, vai me guardar, vai me dar vitória, vai me justificar diante daqueles que se levantaram contra a minha vida. É isso aí que ele está dizendo aqui. Que estão ao meu redor, esses inimigos, né? Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ou seja, ele me guarda,
Ele levanta a minha cabeça, Ele me justifica e eu canto a Ele. Eu oferecerei sacrifício a Ele. Eu direi, né? Eu exaltarei ao Senhor. É isso aí, eu tenho que dizer que é Ele. Eu tenho que testemunhar que Deus fez isso aí, né? Então, versículo 7. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamam. Tem também piedade de mim e responde-me. Ou seja, na hora que eu clamar, Senhor, o Senhor me responde, ouve a minha voz, né? Tem misericórdia da minha vida. É isso aí. A gente passa por tanto momento difícil, o homem de Deus, né, que parece pregar a palavra de Deus ser muito fácil, mas é perseguido todos os homens de Deus. Você vê que Jesus, ele fala lá em Mateus capítulo 5, no sermão ali, subindo numa montanha, numa rocha, ele levantou-se e a multidão estava diante dele e começou a falar sobre os bem-aventurados. Bem-aventurados que choram, porque deles são o reino do céu. Né? Bem-aventurado o pobre de espírito. Pobre é aquele que está sem, não tem, ele está caçando, ele está querendo, ele está buscando. Então, aí ele no final, ali versículo 11, 12, né, ele fala a respeito de bem-aventurado quando vocês for perseguidos e mentindo disserem todas se levantarem contra vocês, né, por causa do meu nome, exatamente porque é crente, você defende a palavra. Ele diz: exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Ou seja, Deus aprova tudo. O homem reprova, mas Deus aprova, né, irmão? Então veja aqui, né? Aí ele diz no 8, quando tu disserte, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Ou seja, está sempre disposto a fazer a obra, sempre disposto a oferecer um sacrifício a Deus, sempre disposto a louvar o Senhor. Louvar o Senhor é esse sacrifício. Qual é o sacrifício, irmão? Que diz assim, é exatamente você, a carne não quer, está cansada, inventa uma moda, aí vai ver não sei o que, tem tanta coisa para te distrair nesse mundo, e principalmente nesses últimos dias, que você não tem tempo para Deus. É exatamente sacrifício. Eu tiro o tempo para Deus. O que é? Sei lá. Vai para o culto, dá glória a Deus, dá um testemunho, fala alguma coisa, prega a palavra, fala para o vizinho, diz que Deus é Deus, irmão. É sacrifício, né? Não fica dando a glória ao mundo. Então, quando tu disserte, busca o meu rosto, ou seja, Deus diz, rapaz, vai para o culto, bora, faz uma campanha de oração aí, porque o negócio vem aí, vem um peso aí. Aí você se apronta para isso, porque Deus sabe todas as coisas. E saiba que você tem o que busca, né? Você não vai ter o que não busca. Não, ora por mim lá, não adianta esse negócio. É claro que podemos orar um pelos outros, mas você tem que fazer o seu esforço. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, 12. Acabou. É isso aí. Então, aí, quando me disseste, busca o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Estava pronto, vou buscar agora, fazer a campanha agora, vou para o culto agora, vou cantar agora, cantar louvores que louve a Deus, né? Para se aparecer não, fumacinha, luzinha piscando. Não, quem faz isso é o inimigo para distrair você ficar perdido sem entender nada que está acontecendo. A palavra de Deus tem que ser muito clara, muito genuína, verdadeira, para que você absorva, aprender do Senhor.
como ele disse aqui. Ia para o templo, não era para ver luzinha, fumacinha e dancinha. Não, ele ia lá para aprender do Senhor, ver a formosura do Senhor, não é formosura de homem e de mulher, formosura do Senhor. E contemplar a formosura e aprender. Como é que eu vou aprender a dançar balé? Dançar, sei lá, qualquer coisa. Não, vou aprender quem é o Senhor, como é que eu faço para me ter Deus na vida, rapaz. Buscar a minha vida que está escondida nele, como diz Paulo aos Colossenses. Não, é exatamente, os Colossenses. Então veja aqui, versículo 8. Não, versículo já, o 9. Não escondas de mim a tua face, e não rejeites o teu servo com a ira. Tu foste a minha justiça, ou seja, não é ajuda. Tu foste a minha ajuda. Não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Então, ele está clamando aqui, não esconda de mim. Quando eu buscar aí, você se apresenta. O que é a revelação, a direção. É assim. Isso aí é ver o rosto do Senhor. A aprovação de Deus nas nossas vidas. É a justiça do Senhor. Então ele diz, ó Deus da minha salvação. Versículo 10. Porque quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Me abraça. Ou o pai e a mãe não deixam a gente, vai desamparar. Eu não tenho mais pai e mais mãe. Ou seja, eu não tenho nem pai nem mãe, é isso. Já todos os dois foram para o Senhor. O Senhor recolheu. Mas eu tenho o Senhor, Deus. Eu digo para os meus filhos, não vão confiar na tua mãe nem em mim. Quer dizer, depois de Deus, sim. Aqui na terra, como homem, é bom confiar em nós. Escutar o nosso conselho, porque nós queremos o bem de vocês. Agora, em primeiro lugar, confia no Senhor. Acredita em Jesus. Confessa, faz de tudo. Busca o Senhor. Porque Ele é o teu Salvador. Aonde eu não tiver, Ele vai estar. E por fim, nem eu estou, nem mãe, nem ninguém. Tu vai prestar conta com Ele. A salvação tua, tanto na terra ou no final, que é a salvação para a vida eterna, é com Jesus. Então a confiança tem que ser nele em primeiro lugar, depois os pais. Então você vê que o salmista diz isso aí, né? Porque quando a minha mãe e meu pai me desampararem, o Senhor me recolherá debaixo das asas, né, na palavra. Versículo 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Então veja, ele está pedindo uma proteção. Me guarda, me protege, né? Me guia pela uma vereda direita, né? Um caminho. Ó. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Eu andando no caminho do Senhor, Ele está comigo ali, que eu estou andando no caminho dele. Para onde Ele vai? Salmo 1, versículo, último versículo 6, que diz que o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Então se perde. Então você vê que conhece por quê? Porque é o mesmo dele. Eu sou o caminho, eu vou lá. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Estou indo. Então é o mesmo dele. Então guia pelo teu caminho. Guia-me pela vereda direita. Uma coisa que é direita, é certo. Né? Correto. Para quê? Para se desviar do mal, se desviar daquele que cerca. Né? Vereda direita. Por causa dos que me andam espiando. Está sendo um jeito de te pegar, irmão.
caçando um jeito de te tapear. Então é preciso que a gente abra o olho mesmo, né? Aí ele diz aqui no versículo 12: não me entregues à vaidade dos meus adversários. O que é isso? Não é porque eles querem me prejudicar que eles vão conseguir. Me defende isso aí, envergonha eles lá. Porque eles querem envergonhar eu que estou certo, eu que estou correto. Então que eles fiquem envergonhados, né? Aqueles que querem me prejudicar de alguma forma. Então é isso que ele está dizendo aqui. Não me entregues à vaidade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Complicado, irmão. Sempre tem isso, das pessoas se levantar respirando crueldade contra nossas vidas. É muito complicado isso aí, né? Aí ele diz no versículo 13, que eu li no início: pereceria sem dúvida, se não cresce que viria os bens do Senhor na terra dos viventes. Estava perdido totalmente, com tanta gente contra, com tanto perseguidor, tanto inimigo que tem, que às vezes a gente vai ver a vida de Davi, foi perseguido a vida inteira, né? Mas você acha que hoje não? Te persegue o inimigo, primeiro é para te tirar do caminho. Quando ele não consegue te tirar do caminho, aí ele vem para cima de ti de forma diferente, para te ameaçar mesmo, já numa forma como real, um adversário que você consegue ver, te rasgando a alma. É assim. Ele primeiro tira pela vaidade, ele vai por ali, mas se ele não conseguir por esse lado, ele se levanta para te rasgar. É assim que é. Então precisamos estar espertos. Veja aí, né? Pereceria sem dúvida, se não cresce que vou ver, né? Os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. É isso aí. Que Deus abençoe. Santo e maravilhoso Deus. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado por tudo, pela oportunidade que o Senhor deu a mim e a essas pessoas que estão nos assistindo. Pai, que essas pessoas possam ter aprendido com o Senhor, através do salmista, através dessa palavra, através daquilo que o Senhor colocou no meu coração para falar para cada um deles. Meu Deus, que vá a revelação, que vá o poder, a graça, a misericórdia, a bondade do Senhor. Pai, sabemos que o poder do Senhor está na palavra, no Evangelho, e isso nós pregamos e usamos esse poder a favor dessas pessoas. Meu Deus, unimos as nossas fé e expulsamos esse mal da vida dessa pessoa. Não sei o que está acontecendo na vida de cada um, meu Deus, mas não importa, o poder do Senhor destrói todo o mal, toda algema, tudo aquilo que amarra a vida dessa pessoa, que de certa forma entristece a sua alma, de certa forma oprime a sua alma, de certa forma tem trabalhado na vida dessa pessoa para nada dar certo, que a partir de hoje a coisa venha a mudar. Pelo poder da palavra, nós usamos a favor dessa pessoa, seja enfermidade, seja dores, tristeza, seja depressão, seja o que for, sai. É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos, nós ordenamos, nós ordenamos no nome de Jesus, pedimos ao Senhor que dê essa ordem. É no nome de Jesus que o Senhor te repreenda. No nome do Senhor Jesus Cristo. Sai, não volta nunca mais na vida dessa pessoa. A ordem. Sai e não volta mais, e toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Senhor. Amém, Senhor.